Fala tu! Oi, meu nome é LVC Imersões Literárias e hoje a minha indicação de leitura, o livro de que a gente vai falar, é uma revisita a um velho amigo, um amigo muito querido que me formou enquanto leitora, me formou enquanto escritora, é alguém de quem eu gosto pra caramba, não tá mais entre a gente, mas eu tenho um arrependimento de não tê-lo podido conhecer enquanto ainda estava por aqui. Hoje a gente vai falar de Fernando Sabino e A Mulher do Vizinho. Se você quiser saber mais sobre essa coletânea de crônicas, puxa teu banco e bora papear. Como eu falei no início desse vídeo, nessa introdução, Fernando faz parte dos primeiros livros de crônica que a coleção Para Gostar de Ler traz. Até o número 4 é aquele quarteto maravilhoso: Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga e Carlos Drummond de Andrade. E eles me formaram como leitora. Aqui a gente tem o vídeo de bate-papo sobre leitura, uma playlist só de bate-papo sobre a leitura, e esse vídeo que eu falo como me tornei leitora, eu cito esses caras, cito essa coleção da editora Ática, e o Fernando, ele sem saber, obviamente sem saber, ele acabou se tornando um escritor muito importante para a minha formação como pessoa que escreve, uma pessoa que lê. Aos 10 anos de idade, quando eu conheci Fernando, quando eu conheci os quatro, eu fiquei assim apaixonada pela crônica. Ela acabou se tornando o gênero literário favorito, não só porque era, na verdade, o primeiro encantamento com a leitura que eu estava ali, tendo aos 10, mas também pelo fato de a leitura de crônica ser algo assim leve, muitas vezes até te faz pensar, faz refletir, mas no todo é uma leitura leve, é uma leitura engraçadíssima. Textos de crônica costumam ser muito engraçados, costumam ter muito de comicidade. E foi com eles quatro, com o Fernando, que eu aprendi a escrever crônica. Foi imitando o jeito deles até descobrir o meu próprio jeito de escrever crônica. E por que ler A Mulher do Vizinho é uma revisita? Aqui a gente tem várias crônicas que aparecem no Para Gostar de Ler. A gente aqui no final tem o índice. Então, por exemplo, aparecem lá no Para Gostar de Ler a própria Mulher do Vizinho, aparece notícia de jornal, conversinha mineira, negócio de ocasião. Então são várias crônicas que o Fernando vai escrevendo ao longo dos anos 50, 60, que quando chega aos anos 70, a Ática vai juntar nessa coletânea lendária de vários livros com esses quatro autores que são fundamento da nossa literatura. O Fernando tem uma escrita que eu considero assim muito mista, de ironia e por isso mesmo um certo até deboche e às vezes um lirismo. Ele não é tão lírico quanto o Rubem Braga, nem tão debochado quanto seu amigo Paulo Mendes Campos. Ele fica ali naquele meio termo. Eu costumava achar, quando lia os livrinhos da Para Gostar de Ler, que o Carlos Drummond, por exemplo, era o mais certinho dos quatro. Era uma coisa da imaginação da criança. Eu achava que ele era o mais certinho dos quatro, que não transvergia tanto assim. Era engraçado, mas sem ser muito engraçado. Era reflexivo, mas também não se lançava tanta reflexão. O Fernando fica meio que parecido com o Carlos Drummond nesse sentido, só que bem mais debochado, até porque Fernando, junto com Stanislau, junto com o próprio Otto, era todo mundo boêmio, todo mundo à pá virada, ia todo mundo pra rua mesmo de madrugada, frequentavam o inferninho, e sim, mesmo aqueles que eram casados, de vez em quando davam uma escapadinha, então não tinha nenhum santo. O Fernando não pode ser considerado como santo. O Fernando teve, se eu não estou enganada, 6 filhos, ele foi um cara super próspero nesse sentido de ser pai, era mineiro, e veio para o Rio de Janeiro bastante jovem, até com seus 20 e poucos anos, justamente tendo cumprido o bacharelado de
de direito, ele nunca exerceu a profissão, se tornou jornalista bem jovenzinho. O Fernando faleceu em 2004, já estava com a vida bem vivida e com um corpinho já bem... Por que eu digo que eu me arrependo de não tê-lo conhecido? Na época que o Fernando acabou partindo, eu não sei, não me lembro agora direito se eu li que pessoas tinham conhecido seus ídolos assim, com certa facilidade. E eu, desde quando lia os livros da Para Gostar de Ler, depois que eu soube que os demais já tinham partido, só havia sobrado Fernando vivo na época, eu pensei assim, cara, quando eu puder eu vou conhecer esse cara. Eu vou dizer pra ele o quão importante ele foi pra mim. E infelizmente, eu até poderia ter corrido atrás, mas acho que eu não acreditei que pudesse ser possível. E ele faleceu já tinha 20 e poucos anos, 21 anos. E eu fiquei chateada de não ter insistido nesse sonho, porque talvez fosse possível. Eu não sei se eu falaria com uma das filhas dele, como que eu faria, se bem que naquela época a internet estava engateando no Brasil, né, 2004. Mas eu acho que eu daria um jeito. Se fosse hoje eu daria um jeito. Então... fica aqui o meu arrependimento de não ter podido conversar com o seu Fernando, pelo menos um pouquinho, ainda que ele estivesse já bem debilitado. Ou pelo menos ter escrito uma carta que eu conseguisse fazer chegar a ele para dizer o quanto ele foi importante para mim. As outras crônicas que são queridas minhas aqui dessa coletânea é Notícia de Jornal, Operação Lebre, que é muito, muito atual, e em Código, que também está lá na Para Gostar de Ler. Acho que dá tempo, vou ler essa daqui para vocês. Fui chamada ao telefone. Era o chefe de escritório de meu irmão. Recebi de Belo Horizonte um recado dele para o senhor. É uma mensagem meio esquisita, com vários itens, convém tomar nota. O senhor tem um lápis aí? Tem, pode começar. Então lá vai. Primeiro, minha mãe precisa de uma nora. Precisa de quê? De uma nora. Que história é essa? Eu estou dizendo ao senhor que é um recado meio esquisito. Posso continuar? Continue. Segundo, pobre vive de teimoso. Terceiro, não chora, morena, que eu volto. Isso é uma brincadeira. Não é não, estou repetindo o que ele escreveu. Tem mais. Quarto, sou amarelo, mas não opilado. Tomou nota? Mas não opilado. Repeti, tomando nota. Que diabo ele pretende com isso? Não sei não, senhor. Mandou transmitir o recado, estou transmitindo. Mas você há de concordar comigo que é um recado meio esquisito. Mas foi o que eu preveni ao senhor. E tem mais. Quinto, não sou Colgate, mas ando na boca de muita gente. Sexto, poeira é minha penicilina. Sétimo, carona só de saia. Oitavo, chega! Protestei estupefato. Não vou ficar aqui tomando nota disso, feito idiota? Deve ser carta em código, coisa parecida. E ele vacilou. Estou dizendo ao senhor que também não entendi, mas enfim, posso continuar? Continua, falta muito. Não, está acabando, são 12. Oitavo, vou mais volto. Nono, chega à janela, morena. Décimo, quem fala de mim tem mágoa. 11º, não sou pipoca, mas também dou meus pulinhos. Não tem dúvida, ficou maluco. Maluco não digo, mas como o senhor mesmo disse, a gente até fica com ar meio idiota. E está acabando, só falta um. 12º, Deus, eu e o Rocha. Que Rocha? Não sei, é capaz de ser assinatura. Minha irmã não se chama Rocha, essa é boa. Mas foi o que ele mandou, isso foi. Desliguei atônito, fui até refrescar o rosto com água para poder pensar melhor. Só então me lembrei. Haviam-me encomendado uma crônica sobre essas frases em que os motoristas costumam pintar como lema à frente dos caminhões. Meu irmão, que é engenheiro e viaja sempre pelo interior fiscalizando obras, prometeu ajudar-me recolhendo em suas andanças farto e variado material. E ele viajou, o tempo passou, acabei me esquecendo completamente o trato, na suposição de que o mesmo lhe acontecera. Agora o material ali estava, era só fazer a crônica. Deus, eu e o Rocha. Tudo explicado. Rocha era o motorista, Deus era Deus mesmo e eu, o caminhão. A mulher do vizinho você encontra aqui nesse link da Amazon, que te dá abertura para você pesquisar uma pá de coisas. Entra nesse link se você quiser comprar esse exemplar novo. Esse daqui eu comprei na estante virtual, porque eu queria um exemplar igualzinho ao que eu tinha antes, que já estava desfazendo. Esse daqui é um exemplar de 1967, a 4ª edição, da editora Sabiá, que essa editora
nem existe mais. Fica aqui a minha indicação, essa revisita a esse mineiro carioquíssimo chamado Fernando Sabino. Aqui não tem o Homem Nu, o Homem Nu vai estar em outra antologia de crônicas dele. Aqui está realmente a Mulher do Vizinho e outras crônicas. E se você puder entrar em contato também com a coleção Para Gostar de Ler, caso você não a conheça ainda, que eu acho muito difícil, procure principalmente os livros que tratam de crônicas. O livro 1, 2, 3 e 4 são do quarteto Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. O 6 é de poemas e o 7 volta a ser de crônicas, porém com outros autores, mas de igual qualidade. Você não perde nada. Procure conhecer Fernando Sabino, você vai adorar. Eu te agradeço por ter chegado até aqui. Clica no like se você gostou, clica no sininho para você receber novas notificações se já é inscrito, se não for, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo quando eu te trago uma nova história para contar. Um beijo. Tchau.